Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de integração numérica. Nós vamos falar da primeira e segunda regra de Simpson. Introdução. No método dos trapézios, nós aproximamos a função f em cada intervalo por uma reta coincidente com uma função nos extremos do intervalo. No método de Simpson, nós vamos ver que é um melhoramento dessa estratégia, pois nós vamos considerar polinômios como forma de aproximação da função. Então, lá na reta, quando nós usamos a regra do trapézio, os nossos pontos da função, eles foram aproximados, na verdade, por reta, que é um polinômio do primeiro grau, de modo que nós temos, na verdade, aqui os trapézios. Tá? Na regra de Simpson, nós também vamos trabalhar com polinômios, tá? Só que vocês vão ver aqui que vão ser polinômios, na verdade, aqui de segundo e terceiro graus. Bom, nós vamos falar aqui agora da primeira regra de Simpson. Como no método dos trapézios, a primeira coisa a fazer é dividir o intervalo de integração em intervalinhos. Só que agora é em um número par de intervalos. Então, aqui é o seguinte, eu tenho aqui, na verdade, aqui uma função, tá? F de x, e você vai ver aqui que essa função f de x, ela vai do intervalo aqui que vai de A até B, tá? Onde o meu A aqui eu chamei de x0 e o meu B aqui eu chamei de xm. Quando eu for usar agora aqui a regra de Simpson, que é a primeira regra de Simpson, eu vou ter que dividir agora aqui esse intervalo AB em intervalinhos, sendo que essa quantidade de intervalinhos, ela vai ter que ser, na verdade, aqui uma quantidade par, tá? Então, a primeira regra de Simpson, eu vou trabalhar aqui com polinômios do segundo grau, tá? E um polinômio do segundo grau, ele é escrito da forma aqui, P2 de x, tá? Que é do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, uma vez que eu tenho que achar o valor de A, de B e de C, como é que eu tenho aqui três coeficientes a ser determinados, eu vou precisar, na verdade, de 3 pontos, tá? Então, uma vez aqui que você tem 3 pontos, eu vou chamar esse ponto aqui de x0, x1 e x2. Como aqui você tem 3 pontos, você vai perceber que você vai ter 2 intervalos. Um intervalo que vai de x0 até x1 e um outro intervalo que vai de x1 até x2. Tá? E esses intervalos eles vão ser igualmente espaçados. Tá? Então, nosso primeiro polinômio que eu vou ter aqui, ele vai estar no intervalo de x0 até x2. E aí você vai ver agora aqui que de x2 até x4, eu tenho, na verdade, aqui 3 pontos com mais 2 intervalos, tá? De x4 até x6, eu tenho aqui 3 pontos com, na verdade, aqui 2 intervalos, tá? Então, na verdade, o que tem que ficar claro para a gente aqui? Denominar o x0 de A e o x2n igual a B. E escolher pontos intermediários, tá? Então, quando eu faço aqui esse x2n igual a b, é só para falar que esse b aqui, de A até B, eu vou ter que ter uma quantidade par de intervalos, tá? Então, se você fizer aqui o n aqui, igual a 1, n igual a 1, você vai ter x0, x1, x2, tá? Se você fizer aqui o n igual a 2, você vai ter de x0 até x4. Aqui, vamos olhar para o gráfico, n igual a 1, você vai ter aqui de x0 até x1, de x1 até x2. Se o seu n for 2, você vai ter aqui x4. Então, você vai ter de x0 até x1, x1 até x2, x2 até x3, x3 até x4. Tá? Então, na verdade, aqui esse 2n é para falar que você vai ter aqui intervalinhos da forma par, tá? Então, você vai ter aqui, o x0 é o nosso A e o meu x2n é igual a B. Tá? Então, é importante você perceber aqui que para você ter um polinômio do segundo grau,
você, na verdade, vai ter que ter 3 pontos, e 3 pontos vão determinar sempre 2 intervalos, tá? Bom, agora, ó, para cada i variando de 0 até n menos 1, nós vamos considerar 3 pontos, que eu estou chamando aqui ó, de x2i, x2i mais 1 e x2i mais 2, tá? E os seus respectivos valores aplicados na função. Então, meu x2i vai ter o f de x2i, o x2i mais 1 vai ter o f de 2i mais 1, e o x2i mais 2 vai ter o f de 2i mais 2, tá? Então, perceba aqui, meus amados, ó, que se eu fizer aqui, por exemplo, ó, o meu i igual a 0, coloca i igual a 0 aqui, ó, eu vou ter, na verdade, aqui, ó, x0, x1 e x2. Então, vou ter, na verdade, aqui, ó, de x0 até x2. Eu vou ter aqui, ó, um intervalo, 2 intervalos, tá? Se você fizer aqui, ó, o seu i igual a 1, aí você vai ter o outro agora aqui, ó, o i é igual a 1. Então, aqui você vai ter aqui, ó, x2, x3 e x4. Então, você vai ter agora aqui, ó, de x2 até x3, de x3 até x4. Fazer mais uma aqui, ó. Se você tiver o i igual a 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. Então, você vai ter agora aqui, ó, de x4 até x5, de x5 até x6. Chama a atenção aqui agora para você pelo seguinte fato, ó. Perceba que quando i é igual a 0, eu vou estar começando em x0 e acabando em x2, tá? Quando eu faço i igual a 1, eu começo em x2, mas eu termino em x4. Quando eu faço i igual a 2, eu começo em x4 e termino em x6. Em outras palavras aqui, ó, o que eu quero chamar a atenção para você aqui, ó, que x2, x4, x6, eles vão ser pontos de fronteira, tá? Na primeira parte aqui, ó, onde acaba o primeiro polinômio aqui, ó, quadrático, acaba em x2, vai começar um outro polinômio aqui quadrático, que vai acabar aqui em x4. E em x4 começa aqui um outro polinômio quadrático, tá? Então, esses intervalos aqui, de x0 até x1, desculpa, x2, x2, x4, x4, x6, assim por diante, em cada intervalo anterior, né, o seu último ponto é ponto de fronteira. Ele começa, na verdade, com o intervalo seguinte, tá? Então, é importante você entender, na verdade, isso que eu acabei de falar aqui para você. Bom, para simplificar, os valores de f de x2i, f de 2x mais 1 e f de 2x mais 2, eles vão ser chamados de y2i, y2i mais 1 e y2i mais 2, tá? Uma vez que f de x é associado a y, então cada x desse que eu substituir aqui vai me dar o meu f de x, que na verdade vai ser o meu y, tá? Bom, uma vez aqui que você entendeu, tá, ó, que nós vamos dividir aqui os intervalos em intervalos pares, eu posso chegar agora aqui e fazer o seguinte, ó. Em seguida, nós vamos encontrar o único polinômio quadrático, p de i de x, tal que pi de x de 2i vai ser igual a y2i. pi x2i mais 1 vai ser igual a y de 2i mais 1. E pi x de 2i mais 2 vai ser igual a y2i mais 2. Tá? E aí, lembrando, ó, quando você faz aqui ó, o i igual a 0, você vai ter, na verdade, x0, x1, x2. Tá? Então, você vai obter esse polinômio aqui, ó, que interpola aqui esses 3 pontos. Tá? Agora, quando você faz aqui o seu i ser igual a 1, você já vai ter esse outro polinômio agora aqui, ó, tá? Então, na verdade, eu vou estar pegando, na verdade, sempre que um total de 3 pontos. E aí eu vou descobrir, na verdade, o polinômio que vai interpolar, na verdade, cada um desses 3 pontos, tá?
E aí você tem que saber que esse polinômio ele vai ser utilizado como, então, uma aproximação dentro do intervalo de x2i até x2i mais 2. Bom, assim, a nossa integral tal, x2i até x2i mais 2 de f de x dx, que é uma integral definida, ela vai ser aproximada da integral no mesmo intervalo desse polinômio que interpola, na verdade, essa função, tá? Então, o que acontece aqui? Uma vez que eu consigo achar polinômios dentro de cada um desses intervalos, e esses polinômios vão ser aproximados dessa função nesses intervalos, finalmente, há que se somar essas aproximações obtidas em cada intervalo para termos, na verdade, o valor da integral que vai de A até B. Tá? Então, uma vez que você divide aqui o intervalo numa quantidade par de intervalo, você, na verdade, vai pegar sempre 3 pontos desse intervalo. Se você tem 3 pontos, você tem, na verdade, 2 subintervalos. E aí, quando você somar todos esses subintervalos, você vai ter, na verdade, o seu intervalo que vai de A até B. E, consequentemente, você vai ter o valor da sua integral f de x dx. Bom, então o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, temos que obter o polinômio interpolador pelos pontos. Quais pontos? x2i, y, x2i mais 1, y2i mais 1 e x2i mais 2, y2i mais 2. Então, vamos pensar aqui no caso do meu i que isso é igual a zero. Eu estou me referindo a x0, x1, x2. Tá? Então, o meu x0 aqui, ele vai ter, na verdade, o meu y0. O meu x1 vai ter aqui o meu y1. E o meu aqui, é x2, ele vai ter aqui o meu y2. Então, na verdade, eu vou ter aqui o meu ponto A, meu ponto B e o meu ponto C. Tá? Através agora aqui da fórmula de Lagrange, eu vou obter, na verdade, o polinômio interpolador, que contém, na verdade, aqui esses 3 pontos. Então, na verdade, eu estou aplicando a fórmula de Lagrange exatamente aqui nesses 3 pontos. E aí você tem que saber que cada um intervalinho desse aqui, de x0 até x1, x1 até x2 e assim por diante, ele vai ter, na verdade, amplitude aqui h. Tá? Então, aplicando a forma de Lagrange aqui sobre esses 3 pontos, eu vou obter, na verdade, aqui esse polinômio. Tá? E aí você vai ver que agora aqui no denominador, aqui, menos com menos vai dar mais. Eu vou ter aqui embaixo 2h ao quadrado. Aqui, eu vou ter menos h ao quadrado. E aqui eu vou ter 2h ao quadrado. Tá? Perceba que esse menos aqui, com esse mais, eu fiz aqui um joguinho de sinal. Tá? E coloquei aqui para fora o 2h ao quadrado em evidência. Mas perceba que aqui não tem 2. Por isso que o numerador aqui, na verdade, ele ficou multiplicado por 2. Tá? Então, você pegar aqui 1 dividido por 2h ao quadrado e multiplicar aqui por esse colchete, você vai voltar, na verdade, aqui no seu polinômio escrito aqui na forma aqui, que eu simbolizei para você aqui por essa seta. Tá? Então, tem que ficar claro para a gente aqui que esse polinômio aqui, eu obtive ele, tá? Através da fórmula de Lagrange aplicado, na verdade, em 3 pontos. E é lógico, eu estou supondo que esse i meu aqui está variando, então esse polinômio aqui vai servir para quaisquer 3 pontos aqui consecutivos que eu pegar, na verdade, aqui dessa função. Tá? Bom, uma vez aqui que eu tenho aqui esse polinômio, o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos, na verdade, integrar esse polinômio, tá? Integrar esse polinômio aqui de menos h até h. Bom, quando eu faço aqui a integral desse polinômio, eu estou integrando, na verdade, aqui tudo, né? Em relação a x, tá? Então, na verdade, eu vou chegar aqui nessa igualdade, onde o meu termo 1 sobre 2h ao quadrado ele é um termo constante, e cada um desses y's também vai ser termos constantes. Então, na verdade, eu vou ter aqui uma integral, 2
três integrais, na verdade, para serem aqui, na verdade, resolvidas, tá? Então, agora que eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a minha primeira integral, tá? Não vou fazer a continha aqui, você teria que multiplicar aqui, ó, x vezes x vai dar x ao quadrado, menos xh. Vai integrar isso aqui em relação a x e aplicar o limite aqui de integração. Você vai chegar aqui nessa resposta aqui, ó, tá? De forma análoga, você vai pegar aqui a segunda integral, faz aqui a multiplicação aqui, termo a termo, integra em relação a x, aplica aqui os limites de integração. Você vai obter que, na verdade, essa resposta aqui, ó, tá? De forma análoga, você vai resolver aqui a terceira integral, tá? Bom, então, ó, cada um desses resultados aqui agora, ó, nós vamos substituir, respectivamente, em asterisco, 2 asterisco e 3 asterisco, tá? E aí, agora aqui, nós vamos obter aqui a seguinte igualdade, tá? 1 sobre 2h ao quadrado, que multiplica y2i, o resultado aqui da primeira integral, menos 2y2i mais 1, que multiplica o resultado da segunda integral, mais y2i mais 2, que multiplica o resultado da terceira integral. Tá? Perceba que aqui no numerador, ó, você tem h ao cubo nas três parcelas, que vai poder cancelar aqui com h ao quadrado. Então, cortando aqui com h ao cubo, você vai sobrar aqui h. Tá? Bom, em cima aqui, ó, você tem 2, 4 e 2. Se você dividir esses números aqui, ó, todos eles aqui, ó, por 2, 2 por 2 aqui, ó, aqui vai sobrar 1, tá? Aqui vai sobrar 2, que multiplicado por 2 vai dar 4, corto 2 com 2 lá, aqui vai sobrar 1, tá? Então, na verdade, ó, essa formulinha aqui, ó, que eu acabei de encontrar para você, ela é, na verdade, a fórmula, a primeira forma de Simpson, tá? Primeira regra de Simpson. E ela, na verdade, aqui, ela é aplicada, na verdade, em 3 pontos, tá? Então, essa formulinha que eu te mostrei aqui, ó, se você novamente fazer aqui o i igual a 0, você vai estar aplicando aqui, ó, no ponto A, B, C. Se você fazer agora aqui, ó, o i igual a 1, você vai estar aplicando aqui, ó, no ponto C, que é fronteira, D e E. Se você fizer aqui o i igual a 2, você vai estar aplicando no ponto E, F e G. Tá? Então, essa formulinha aqui, ó, ela é chamada de primeira regra de Simpson. Então, na verdade, ela está sendo aplicada aqui em 3 pontos, que você tem exatamente aqui 2 intervalos. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Como no método do trapézios, essa fórmula facilita o cômputo geral da aproximação, mesmo com uma subdivisão em muitos intervalos. Se, como acima, tivermos a partição do intervalo AB em 2n intervalos, todos com tamanho h, então a soma de todas as aproximações será... O que eu estou fazendo, na verdade, então, aqui, meus amados? Eu vou pegar essa expressão agora aqui, ó, e vou aplicar ela aqui, ó, no meu primeiro intervalo de x0 até x2. Depois do x2 não vai ser fronteira? De x2 até x4, de x4 até x6, assim por diante. Então, eu tenho aqui, ó, essa primeira parcela que aparece aqui, ó, ela está indo de x0 até x2. Essa segunda parcela aqui, ó, ela está indo de x2 até x4. Depois, de x4 até x6 e assim por diante. Tá? Então, você vai perceber aqui agora comigo, ó, que esse último ponto aqui, o que seria o x2, ele é fronteira. Ele vai terminar o intervalo e vai começar o outro intervalo. Então, na verdade, ó, essa fórmula aqui que era aplicada só até em 3 pontos, se eu aplicar, na verdade, em todos os pontos do intervalo, eu vou ter, na verdade, aqui, ó, a seguinte expressão. y0, 4y1, o y2 aqui ele vai repetir 2 vezes. Tá? Aí vai ter 4y3, o y4 ele também vai repetir, na verdade, 2 vezes. Tá?
Então, continuando aqui dessa forma, eu vou terminar, na verdade, no y2n, tá? Que é, na verdade, a quantidade par de intervalos. Então, aqui, ó, tem aqui um padrão, tá? Ó, perceba que aqui é 1, então aqui está aqui, ó, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Perceba que ela tem que acabar em 41. Por que 41? Ela começou aqui, ó, 1, 4, 1. Então, esse aqui é o padrão, ó. 1, 4, 1, depois viria 1, 4, 1. Esse 1 aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Por isso que 1 mais 1, essa continha minha aqui vai ficar 2. Então, o padrão nosso aqui é assim, ó. 1, 4, 2. 4, 2. 4, 2. E ele tem que ser, na verdade, simétrico. Uma vez que aqui começou no 14, aqui, na verdade, vai ter que acabar no 41. Só que para acabar no 41, o que antecede o 4, ele tem que ser 2. Então, se aqui for 2, ó, para você terminar, tem que acabar, na verdade, com 41. Tá? Então, esse é um padrão aqui. Ó, e você tem que saber que esse 2 que aparece aqui, ó, é porque, na verdade, você tem aqui essa fronteira que eu falei com você aqui, ó, x2, x4, x6 e assim por diante. Tá? E aí, uma outra dica que eu trago para você que é o seguinte, ó. Perceba que quando você tiver o índice ímpar no y, eles vão ser multiplicados, na verdade, por 4. Tá? E quando você tem índice par no y, eles vão ser, na verdade, multiplicados por 2. Tá? Que é justamente aquela fronteira do intervalo 2n. Então, na verdade, a primeira regra de Simpson, ela é escrita como sendo h sobre 3, tá? F de x0 mais 4f de x1 mais 2f de x2, 4f de x3, 2f de x4, até chegar no 4f de xn menos 1, que multiplica f de xn. Tá? Então, é importante aqui você conhecer, na verdade, aqui essa fórmula. Bom, não vou entrar aqui em detalhe aqui de demonstração do erro, tá? Essa formulinha aqui, ela vem lá da análise, né? Ó, análoga que nós fizemos lá na regra do trapézio. Então, essa fórmula nossa aqui, ó, ela vai me dar o limitante superior para o erro cometido na primeira regra de Simpson. Então, você tem que saber aqui, ó, que esse B menos A aqui, ó, é o tamanho do intervalo que você tem. Esse n aqui, na verdade, é a quantidade de intervalos que você tem ao todo, tá? Dentro do seu intervalo aqui, B menos A. E vai ter o máximo aqui da derivada quarta aplicado no ponto x, onde esse x aqui, na verdade, vai estar variando de A até B, tá? Então, essa expressão, na verdade, aqui, ela vai nos fornecer o erro máximo cometido quando você aplica aqui a primeira regra de Simpson. Bom, nós vamos fazer agora aqui um exemplo sobre o assunto que foi abordado aqui da primeira regra de Simpson. Calcule a integral abaixo com auxílio da primeira regra de Simpson com 6 intervalos. Integral vai de 0 até 1,2, de E a x que multiplica cosseno de x dx. Essa integral aqui, né, ó, fazendo ela de forma analítica, você vai fazer aqui, na verdade, utilizando o que é a integral por partes, né? O v menos v du, tá? Vocês viram essa técnica aqui lá no cálculo 1. Aqui nós vamos resolver ela agora aqui utilizando a primeira regra de Simpson. Então, uma vez aqui que ele quer que nós façamos aqui 6 intervalos, eu vou pegar então aqui, ó, esse zero meu aqui, ó, vai ser o x0 e esse meu aqui vai ser o meu x2n. Perceba que o 6, ele é múltiplo de 2, né? Então, o que eu vou fazer então agora aqui? Ó? Vou descobrir agora aqui, ó, a amplitude do meu intervalo, que ela é dada por B menos A, dividido, na verdade, aqui por N. Então, eu vou ter aqui, ó, que o meu H vai ser 1,2 menos 0, dividido, na verdade, aqui por 6. Então, eu vou ter que, em verdade, que esse amplitude meu aqui, ó, é de 0,2. Então, de 0,2 em 0,2, eu vou ter que ter um total aqui de 6 intervalos. Se eu quero ter 6 intervalos, eu tenho que ter, na verdade, aqui um total de 7 pontos.
Então, esse H meu aqui, ó, a partir do ponto 0, eu vou ter que vir somando aqui 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, até chegar aqui no 1,2. E aí eu vou ter que ter um total de 7 pontos aqui, que na verdade equivale a 6 intervalos. Tá? Então, aqui eu já digitei uma tabelinha para a gente aqui, que, ó, esse aqui vai ser o meu x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. De x0 até x6, eu tenho um total aqui de 7 pontos, tá? E aí você vai ver que de intervalo agora que eu tenho, ó, 1 intervalo, 2 intervalos, 3, 4, 5, 6 intervalos. Então, na verdade, a minha tabela aqui já está pronta, tá? Então, uma vez aqui, ó, que eu consegui achar o valor da minha amplitude, eu consigo achar agora aqui, ó, o primeiro ponto é 0, eu somo agora aqui 0,2. Somo 0,2, somo 0,2, somo 0,2, somo 0,2, somo 0,2. Então, cheguei aqui, na verdade, em 1,2. Tá? Uma vez que eu tenho aqui os valores de x, eu tenho que achar agora aqui os valores de y. Como é que eu acho esses valores de y aqui? Ó? Eu simplesmente peguei a minha função f de x, que é a minha função que eu quero integrar, e elevado a x cosseno de x, e aonde tem x agora aqui eu vim substituindo. Coloquei 0, depois coloquei 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 e 1,2. Tá? E aí, na verdade, eu estou usando aqui 3 casas decimais com arredondamento. Tá? Então, na verdade, foi isso aqui que eu fiz aqui para preencher essa tabelinha. Tá? Só preenchi aqui, na verdade, aqui para a gente poder ir de uma maneira aqui, não perder muito tempo aqui nos nossos cálculos. Correto? Bom, então, ó, uma vez aqui que eu preenchi a minha tabelinha, eu vou resolver isso aqui agora utilizando aqui a primeira regra de Simpson, tá? Então, aqui eu tenho aqui a minha fórmula, agora eu vou adaptar, na verdade, aqui a minha tabela. Então, eu tenho aqui novamente, ó, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Agora, ó, eu vou lá naquele padrão meu. Qual o padrão? O que aparece aqui multiplicando os valores de f de x. Então, aqui é o seguinte, ó, sempre começa por 1 e tem que acabar por 1. Tá? O próximo agora aqui, ó, é 4. O segundo. Então, quer dizer que o penúltimo também tem que ser 4. Ou então você guarda, né? Ó, 1, 4, 2, 4, 2, 4. Como é que não pode ter mais 2? Depois do 4, obrigatoriamente tem que vir um 1. Então, na verdade, isso aqui que eu fiz, ó, foi para eu descobrir, na verdade, aqui a sequência que eu vou utilizar aqui agora. Como é que eu estou indo de x0 até x6, eu vou ter que variar agora aqui o meu f de x0 até chegar no meu último aqui, que vai ser f de x6. Então, essa formulinha minha agora vai ficar assim, ó. 1f de x0, 4f de x1, 2f de x2, 4f de x3, 2f de x4, 4f de x5, mais f de x6. Então, na verdade, eu obedeci aqui, na verdade, esse é padrão que começa aqui a multiplicar. Agora, pessoal, você vai ver que quando você aplica a regra do trapézio ou regra de Simpson, tá? Esses valores de x aqui, ó, ele vai servir para você ter os seus espaços aqui, ó, de h. A variação de h minha aqui está indo de 0,2 em 0,2. Então, são intervalos igualmente espaçados. E o que leva em consideração na hora de aplicar a sua fórmula do trapézio ou regra de Simpson, na verdade, são os valores de y, tá? Então, na verdade, agora que eu vou substituir, ó, quem que é o meu h? 0,2. E esses valores aqui, ó, que eu estou sublinhando para você aqui agora, ó, são os valores que eu vou tirar da tabela aqui, que são os valores de y. Então, agora eu vou fazer aqui essa substituição. Então, perceba aqui que eu fiz o seguinte aqui, que, ó, eu cheguei aqui agora, ó, vou pegar aqui os índices ímpares.
tal. Então tem aqui, ó, y1, y3 e y5. Perceba que os índices ímpares que eu falei com você, eles são multiplicados, na verdade, por 4. Então aqui eu tenho, ó, o f de x1, o f de x3 e o f de x5. Eles estão, na verdade, multiplicados aqui por 4. Ó. Já os índices pares, tá, ó, que são, na verdade, aqui, ó, y2, y4, eles são, na verdade, multiplicados aqui por 2. E o primeiro e o último, eles não são multiplicados por número nenhum, né? Você coloca apenas aqui o próprio número, que é o 1 e 1,202. Então, quando você aqui, ó, realiza agora aqui essa continha, tá? Você vai ver que o valor dessa integral aqui, ela vai dar 1,648, tá? Então, na verdade, nós resolvemos aqui a integral utilizando a primeira regra de Simpson. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução aqui desse exemplo. Bom, nós vamos falar agora aqui, ó, da segunda regra de Simpson, tá? A segunda regra de Simpson, nós vamos trabalhar agora aqui com a interpolação de um polinômio do terceiro grau, tá? Então, um polinômio de terceiro grau, ele é escrito da seguinte forma, ó, ax ao cubo, bx ao quadrado, cx mais d. Uma vez aqui, o que você tem aqui, 4 coeficientes para ser determinado, tá? Você vai precisar, na verdade, aqui de 4 pontos. E uma vez aqui que você tem 4 pontos, x0, x1, x2, x3, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 intervalos. Então, o seu intervalo que vai de A até B, ele vai ter que ser dividido agora de uma forma que você vai ter que ter 4 pontos e, consequentemente, 3 intervalos. Então, os seus intervalos, eles vão ter que ser da forma 3n, que são múltiplos de n, tá? E aí, o que acontece aqui? Ó? De forma análoga, tá? Se você integrar de x0 até x3, obter o polinômio de Lagrange, tá? E resolver as suas integrais que vai aparecer, você vai obter, na verdade, aqui essa expressão, tá? Então, isso aqui, ó, eu estou pegando, na verdade, aqui os pontos x0, x1, x2 e x3. Eu estou aplicando, na verdade, aqui em 4 pontos, tá? Então, o padrão que vai aparecer aqui, ó, é 1, 3, 3 e 1. Aí perceba, ó, que quando você for pegar agora mais 4 pontos, o seu x3 agora aqui vai ser fronteira. Então, você vai ter x3, x4, x5 e x6. E perceba que o x6, o índice 6, ele é múltiplo de 3n. Então, na verdade, aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 intervalos. 1, 2, 3 intervalos. Então, eu tenho, na verdade, aqui 4 pontos que vai me dar 3 intervalos, tá? Então, quando eu aplicar agora aqui, ó, de x0 até x3, eu vou ter que esse padrão. Se eu aplicar agora de x3 até x6, você vai ver que esse padrão aqui começa a repetir de novo, a partir daqui. Então, você vai ter 1f de x3, terminando aqui, ó, em x3. Quando você faz a integral agora aqui, ó, de x3 até x6, de p de x dx, você vai ter aqui, ó, 3h sobre 8, vai começar nesse aqui, ó, que é o f de x3, aí começa de novo o padrão, ó. 3f de x4, 3f de x5, mais f de x6. Então, você vai ver que esse cara aqui, o f de x3 com esse aqui, ele vai repetir por ele ser fronteira. Se ele vai repetir, 1 somado com 1, esse cara aqui, na verdade, vai virar 2. Tá? Nós vamos falar disso aqui, ó. Bom,
então o que eu comentei com você aqui? Ó? O nosso intervalo AB, ele vai ser dividido em intervalos que são múltiplos de 3, tá? Se você fizer aqui o n igual a 1, vai de x0 até x3. Se fizer n igual a 2, de x0 até x6. N igual a 3, de x0 até x9 e assim por diante. Então, de x0 até x3n, você vai ter de x0 até x3, de x3 até x6, de x3n menos 3 até x3n. Agora, cada uma dessas integrais aqui, ó, que eu estou marcando para você aqui dentro dessa caixinha de vermelho, ela vai me dar, na verdade, exatamente esse padrão que você está vendo aqui. Ó, tá? Então, agora, ó, eu vou substituir, na verdade, aquele padrão lá dentro de cada uma aqui dessas integrais. Então, eu tenho aqui ó, o primeiro, que vai de x0 até x3, depois de x3 até x6, depois de x3n menos 3 até x3n. E aí você vai ver que esse aqui ó, é fronteira, ele repete. O x6 vai ser fronteira. Depois, o x3n menos 3 vai ser fronteira com esse aqui. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Ó? Os números, tá, que têm índice múltiplo de 3, eles são fronteiras. Então, eu tenho aqui que ó, f de x3 vai ser multiplicado por 2, porque ele é fronteira. O f de x6 vai ser multiplicado por 2, que é fronteira, assim por diante. Então, meu padrão aqui vai ficar aqui, ó, 1, 3, 3, 2. 3, 3, 2. 3, 3, 2. 3, 3, 2. 3, 3, 1. Então, esse agora que é o padrão que aparece na segunda regra de Simpson, também chamado regra do 3/8, tá? Então, a primeira regra de Simpson, eu tenho aqui 1/3, que é também chamado de regra de 1/3. E a segunda regra de Simpson, aqui aparece 3/8, que é também chamado a regra aí do 3/8. Então, aqui o padrão aqui é o seguinte, ó, 1, 3, 3, 2. 3, 3, 2. Para terminar em 1, como aqui começou em 1 e veio 3, 3, para terminar em 1, tem que anteceder o 1, o 3 e o 3. Então, guarda, na verdade, esse padrão aqui que eu acabei de apresentar para você. Então, essa aqui é a nossa segunda regra de Simpson, também chamado aqui como a regra do 3/8. Bom, estou te apresentando também aqui o limitante superior, tá? Quando você aplica aí a segunda regra de Simpson, tá? Então, novamente aqui, ó, eu tenho aqui o B menos A, que é o tamanho do intervalo, o N é a quantidade de intervalos que eu tenho, e aqui eu vou ter que calcular o máximo da quarta derivada aplicada no ponto X, onde o X aqui vai estar variando de A até B, tá? Então, vou pegar o máximo aqui em módulo. Bom, nós vamos resolver também aqui um exemplo sobre aqui a segunda regra de Simpson. Bom, perceba aqui, que eu peguei, na verdade, o mesmo exemplo. Novamente, eu vou trabalhar aqui com 6 intervalos. É importante você perceber que o 6, ele é múltiplo tanto de 2 como múltiplo de 3. Tá? O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, ó. Se você tem 6 intervalos, você, na verdade, tem um total de 7 pontos. Tá? Os 6 intervalos, você consegue aplicar tanto a primeira regra de Simpson, tá? Quanto a segunda regra de Simpson. Porque o 6 você consegue dividir numa quantidade par de intervalos e consegue também dividir na quantidade que é múltiplo de 3 intervalos. Tá? Então, você vai perceber que existem alguns exercícios que você não vai conseguir aplicar, por exemplo, a segunda regra de Simpson, mas você vai conseguir aplicar a primeira. E vai ter exercício que você não vai conseguir aplicar a primeira, mas vai conseguir aplicar a segunda, tá? Isso vai depender da quantidade de intervalos que você vai dividir. Então, guarda isso. Para você utilizar a primeira regra de Simpson, você sempre tem que ter uma quantidade par de intervalo, tá?
E para você utilizar a terceira regra de Simpson, a segunda regra de Simpson, você vai ter que ter uma quantidade de intervalo que é múltiplo de 3, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. E é lógico, existem números que são múltiplos de 2 e múltiplos de 3 ao mesmo tempo, tá? Cuidado com isso aí. Então, novamente aqui, ó, eu vou encontrar aqui o meu H, tá? Que é B menos A dividido por N. Então, aqui vai ficar H 1,2 menos 0, porque a minha integral vai de A até B. Então, 1,2 menos 0 dividido por 6. Novamente, aqui eu vou ter que o meu H aqui é 0,2. Tá? Encontrei que o meu H é 0,2. Eu vou chamar esse A aqui ó, de x0. E a partir de x0, eu vou somar, na verdade, aqui a minha amplitude de 0,2. Tá? Então, vou ter aqui a minha tabelinha. Ó. x0 somado com 0,2 eu vou ter o x1, que somado com 0,2 eu vou ter o x2, x3, x4, x5, x6. Tenho aqui, na verdade, 7 pontos, e 7 pontos, na verdade, vai me dar um total aqui de 6 intervalos. Tá? Uma vez que eu tenho x, eu vou substituir na minha função f de x, tá? F de x é igual a e elevado a x cosseno x. Vou substituir aqui, ó, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2. E vou achar, na verdade, aqui os valores de y, tá? Uma vez que eu encontrei os valores de y, eu vou chegar agora aqui e vou utilizar aqui a minha segunda regra de Simpson, tá? Então, vamos lá. Primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, quarto, quinto, sexto intervalo. Correto? Agora, ó, eu vou chegar agora aqui e vou definir, ó, que vai ter que começar de f de x0, e esse último que você está vendo aqui, ó, vai ter que ser o f de x6, tá? Então, aqui vai ser aqui, ó, o meu padrão aqui, ó, 1, depois 3, depois 3, depois 2, depois 3, 3, 1. Então, na verdade, já vou adaptar agora aqui a minha formulinha. Ó. Integral de 0 até 1,2 de EAX cosseno x dx vai ser igual a 3h sobre 8, f de x0, 3f de x1, 3f de x2, 2f de x3. Perceba aqui, ó, múltiplo de 3, ó, multiplicado por 2. F de x4 multiplicado por 3, 3f de x5, f de x6. Esse cara aqui é múltiplo de 3. Tem que multiplicar por 2? Não, porque na verdade ele é o último ponto do intervalo. Então, nesse caso aqui, ele aparece multiplicado por 1. Então, agora, ó, eu vou pegar esses valores aqui de f que foi, que eu consegui descobrir na minha tabela através da minha função e vou substituir agora aqui na minha formulinha da segunda regra de Simpson. O meu H é 0,2. Agora eu tenho aqui, ó, 1, que é o f de x0. Depois, 3 que multiplica o f de x1. 3 que multiplica o f de x2. 2 que multiplica o f de x3. Tá? 3 que multiplica f de x4. 3 que multiplica o f de x5. Mais o f de x6. Agora, fazendo essa continha aqui toda. Multiplicando por 3 que multiplica 0,2 e dividindo o resultado por 8, nós vamos obter que esse valor aqui, para a nossa integral, utilizando a regra de 3/8 de Simpson, ou então a segunda regra de Simpson. Tá? Espero aí que você tenha acompanhado também aqui a resolução desse exercício. Bom, trago agora aqui um outro exemplo, onde nós vamos fazer agora aqui uma pequena observação, tá? Quando o exercício não solicitar qual regra que você vai utilizar, você vai poder ir e ficar à vontade de escolher qual que é a regra que você quer resolver o exercício, tá? Desde que você consiga dividir o seu intervalo em intervalos que satisfaça a resolução do exercício. Por exemplo, a regra do trapézio, você pode aplicar ela em qualquer situação, tá? A primeira regra de Simpson
regra do 1/3, você só consegue aplicá-la quando você tem um intervalo AB dividido em subintervalos em quantidade pares, tá? A segunda regra de Simpson, que é a regra do 3/8, você só consegue aplicar ela quando você tem o seu intervalo AB dividido em intervalos que são múltiplos de 3, tá? Então perceba que aqui agora, ó, ele quer que a gente calcule o valor aqui dessa integral com o auxílio da regra de Simpson, tá? Mas perceba aqui, ó, que em momento algum ele te obrigou, na verdade, aqui a utilizar, por exemplo, a primeira regra ou a segunda regra, tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu peguei o mesmo exercício anterior que nós fizemos, né, tanto para a primeira quanto para a segunda, e apenas mudei aqui o limite de integração, que vai de 0 até 1, tá? Para esse exercício aqui em especial, tá? Eu vou assumir que o meu H, na verdade, é 0,2. Então, essa quantidade aqui, ó, de H, que você vai descobrir o tamanho do seu intervalo, da amplitude do seu intervalo, ela é muito importante, que é ela que vai te ajudar a definir qual é a regra de Simpson que você vai usar, se é a primeira ou se é a segunda. Então, vamos lá. Se você quer usar a primeira, você tem que usar um H de modo que você vai ter uma quantidade par. Se você quiser usar a segunda, você vai ter que usar um H que você vai ter uma quantidade de intervalo que é múltiplo de 3, tá? Então, você vai ver que quando eu uso agora aqui H igual a 2, você vai ver que eu não vou ter uma quantidade que não é nem par e nem múltiplo de 3. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, olha, x0, x1, x2, x3, x4, x5. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui agora um total de 6 pontos. Se eu tenho 6 pontos, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Se eu tenho 5 intervalos, meus amados, você vai perceber que esse 5 aqui, ó, não é uma quantidade par de intervalos, então eu não consigo usar a primeira regra de Simpson, e ele não é uma quantidade de intervalos múltiplo de 3. Eu também não consigo usar a regra de Simpson, a segunda. Mas note que ele quer que eu utilize aqui a regra de Simpson. Então, o que nós vamos fazer aqui para resolver esse exercício é combinar a primeira regra de Simpson com a segunda regra de Simpson. Então, na verdade, eu vou ter que fazer aqui uma combinação para eu estar, na verdade, resolvendo aqui esse exercício. Então, olha que barato aqui, olha. A primeira regra de Simpson, ela traz um padrão para mim, ó. Qual o padrão que ela traz para mim? 1, 4 e 1. Tá? Se eu quisesse continuar de novo aqui, ó, aqui teria que ser, ó, 1, 4 e 1. Para continuar de novo, aqui teria que ser 1, 4, e viu que aqui não tem um número aqui para eu utilizar? E esse 1 com 1 aqui, ó, ele vai virar 2. Então, o que acontece aqui? Olha, a partir do x2, eu não consigo mais utilizar a primeira regra de Simpson. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? A primeira tentativa minha que eu fiz aqui, ó, foi utilizar a primeira regra de Simpson aqui até x2. Eu sabia que ia dar certo. Por quê? De x0 até x2, eu tenho 3 pontos. Então, na verdade, eu tenho aqui intervalos pares. De x0 até x1 é intervalo, de x1 até x2, 2 intervalos. Então, aqui, ó, eu vou utilizar aqui a minha primeira regra de Simpson. Tá? Agora, perceba que de x2 até x5, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4 pontos. Se eu tenho 4 pontos, eu consigo utilizar, na verdade, aqui a segunda regra de Simpson. Então, aqui vai ficar aqui, olha, qual que é o padrão dela? Perceba aqui que eu acabei no x2. Ele vai ter que ser, na verdade, fronteira.
Então, aqui vai ficar, ó, 1, 3, 3, 1. Então, na verdade, aqui, ó, eu vou misturar de x0 até x2, eu vou utilizar a primeira regra de Simpson, tá? E de x2 até x5, eu vou utilizar a segunda regra de Simpson. Então, na verdade, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó, de 0 até 0,4, eu vou estar aplicando aqui a primeira regra, tá? E de 0,4 até 1, eu vou estar aplicando, na verdade, aqui a minha segunda regra, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A integral de 0 até 1 é a x cosseno x dx. A primeira regra, que é a regra do 1/3, vai ficar h sobre 3, f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Então, aqui é a formulinha, tá? Da primeira regra, mais a segunda regra, que é a regra do 3/8. Qual que é a fórmula dela? F de x0, 3f de x1, 3f de x2, f de x3. Agora, ó, você vai tomar aqui muito cuidado. Por que muito cuidado? Esse aqui, ó, vai ser o x0, x1, x2. Da primeira regra aqui, ó. Tá, ó? Então, se você tem x, você tem aqui os seus respectivos y, tá? Quando você for aplicar a segunda regra, ela não começa aqui no f de x0, então você vai ter que ter o x0. Então, esse 4 seu aqui, que é fronteiro, ó, ele é o x2 para a primeira regra e vai ser o seu x0 para a sua segunda regra, tá? Então, se você tem o x0, você vai ter o f de x0, f de x1, f de x2, f de x3. Agora que nós vamos substituir esses valores, na verdade, aqui na nossa formulinha. Tá? O meu h são intervalos igualmente espaçados. Esse h meu vale 0,2. Então, cuidado. Você pode achar esse h pela variação de x na sua tabela, ou então quando ele pede para você dividir o seu intervalo. Tá? Ou então por uma escolha própria. De 0 até 1 aqui, ó, você dividiu aqui por 5 para dar 0,2. Você poderia, se fosse o caso, dividir por 4, porque ia dar 0,25. Tá? Você vai pensar num número aqui para você ver qual regra aqui que você quer utilizar. Tá? Bom, então eu tenho aqui, ó, o meu h, que é 0,2. Tá? Tenho aqui o meu f de x0, que é 1. F de x1, 1,197. F de x2, 1,374. Então, substituir aqui, ó, sendo que o f de x1 foi multiplicado por 4. Quando eu chego na segunda regra, o meu f de x0 ele vai ser 1,374. F de x1, 1,503. F de x2, 1,552. E o f de x3, 1,468. Então, na verdade, eu tenho aqui os valores aqui dos meus y, sendo que o f de x1 e o f de x2, na segunda regra, é multiplicado aqui por 3. Tá? Então, fazendo, na verdade, essa continha aqui, nós vamos chegar que o valor dessa integral vai de 0 até 1, é a x cosseno x dx, é 1,378. Tá? Bom, você não vai comparar esse resultado aqui com o que nós resolvemos no exercício anterior, né, galera? Porque esse aqui está indo de 0 até 1, a integral, né? Lá nos outros exercícios, era de 0 até 1,2 cosseno de x, desculpa, é a x cosseno x descendo x, tá? Agora é lógico que eu estou indo aqui de 0 até 1. Então foi só para te mostrar aqui, ó, que você pode fazer aqui, ó, uma mistura da primeira regra de Simpson com a segunda regra de Simpson, tá? Com a regra do trapézio composta com a regra de Simpson. Então, na verdade, isso aí vai depender do exercício e da fórmula aí que você quer resolver aí o seu exercício, correto? Bom, aqui está aqui as nossas referências, né, que foram utilizadas aqui na aula de hoje. Espero aí que vocês tenham acompanhado o conteúdo e desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Fique com Deus, um grande abraço.